O que aconteceu com o carro da Red Bull no último domingo? Foi a Red Bull que melhorou ou foi a McLaren que piorou? Mas antes, responda nos comentários. Você acredita que a Red Bull conseguirá entregar um carro competitivo em todas as corridas para Verstappen até o final da temporada? Quero saber sua opinião. Já aproveita e mete o dedo no like e se inscreva no canal. Esse é o grid atualizado e bora pro vídeo. Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Imola, na Itália, e deu à equipe austríaca sua corrida de número 400. Na Fórmula 1 com uma vitória marcante, a quarta consecutiva do piloto holandês no circuito. Max largou mal, porém aproveitou a freada precoce de Piastri na primeira curva para liderar até o fim, mesmo com a pressão provocada por um safety car nas voltas finais. Bom, durante todo o fim de semana, os pilotos da McLaren deixaram claro, não estamos lidando bem com o carro. As coisas não estão 100%, mas o ponto central aqui não é que a McLaren regrediu, e sim que a Red Bull evoluiu. Para entender, vamos ter que voltar algumas corridas e analisar telemetrias dos GPs do Japão, Arábia Saudita, Miami e Imola. No Japão, Max largou na pole position e liderou do início ao fim, porém como podemos ver pela telemetria, Norris foi em média durante toda a corrida 3 milésimos mais rápido que Max por volta. Portanto, o formato do circuito de Suzuka, somado a apenas uma zona de DRS, beneficiou a Red Bull diante das McLarens, ou seja, o fato de Max ter largado bem e liderado desde o início foi fator fundamental para que o holandês levasse a vitória para casa. Na Arábia Saudita, Verstappen teve o melhor ritmo de corrida, uma média de 41 centésimos mais rápido que Piastri por volta, mas como bem sabemos, Max largou na pole, mas perdeu a liderança já na primeira curva para o piloto australiano, e daí em diante não conseguiu mais recuperar a primeira colocação. Ou seja, Max perdeu a corrida na primeira curva, quando perdeu a liderança. Já no GP de Miami, Max também largou na pole e foi ultrapassado pelas duas McLarens. Todavia, o MCL38 estava com um ritmo incomparável com qualquer outro carro naquele domingo, muito quente por sinal. Dessa forma, vamos tirar Miami da equação, pois estamos comparando apenas corridas onde Max tinha ritmo o suficiente para brigar por vitória. Com isso, concluímos que estar à frente, liderar a corrida desde o início e correr com ar limpo ajudou Verstappen na conservação dos pneus e vencer a corrida no Japão. Todavia, da mesma forma, na Arábia Saudita, Max não largou bem, perdeu liderança na primeira curva e isso custou a vitória. Dessa forma, Verstappen foi para a largada de Imola com essa mentalidade, pensando que se ele assumisse a liderança na primeira curva, teria grandes chances de ganhar a corrida. Todavia, como pode ver pela telemetria, em Imola havia algo além disso. A Red Bull não apenas liderou, ela mostrou evolução concreta. Essa etapa marcou a introdução de atualizações aerodinâmicas no carro. Não foi nada extremamente radical, mas foi cirúrgico no ponto mais crítico da Red Bull em 2025, a instabilidade nas curvas. Segundo Max, o acerto do carro estava excelente, e o conjunto de atualização mais esse acerto permitiu algo vital, maior estabilidade nas curvas, que é igual a menor movimentação da carroceria, que consequentemente gera melhor controle da temperatura da superfície dos pneus. Antes de Imola, o RB21 apresentava um comportamento instável, entrava bem na curva, mas no meio dela, o carro balançava, comprometia o controle e desgastava os pneus. Em Imola, esse problema praticamente desapareceu. Isso me fez lembrar de um vídeo daqui do canal Grid Atualizado, onde foi abordado o segredo das McLarens. Num comentário desse vídeo foi citado o gerenciamento de pneus da Red Bull, e que, caso o carro do Touro Vermelho fosse capaz de se manter na pista por mais tempo, sem que houvesse um desgaste exagerado nos pneus, Max conseguiria tirar vitórias da McLaren. De fato, isso aconteceu, e podemos dizer que a Red Bull não melhorou a conservação de pneus do RB21 por apenas algumas voltas, mas sim por toda a corrida. Porém, falando novamente sobre Miami, lembre-se, naquele final de semana com clima alto, a McLaren levou vantagem porque conseguia controlar a temperatura interna dos compostos, um aspecto que nenhuma outra equipe, além da equipe de Zac Brown, conseguiu dominar. Mas no domingo passado, o que fez a diferença foi o controle da temperatura da superfície do pneu, que era o ponto crítico, principalmente
principalmente com os pneus mais macios fornecidos pela Pirelli. Ou seja, a Red Bull deixou de sofrer com os movimentos excessivos do carro nas curvas. E isso mudou tudo. Gerou maior conservação de pneus na corrida, que é igual a um ritmo mais forte e constante para Max, e também para Tsunoda. Nessa semana teremos GP de Mônaco, vamos ficar de olho no desempenho das duas equipes, mas o verdadeiro teste será em Barcelona, um circuito completo com curvas de alta e média velocidade. Nas curvas de média, a McLaren tem se mostrado superior, e esse duelo na Espanha promete ser o mais equilibrado até agora. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, quer se manter informado? É no Grid Atualizado.